vídeo de hoje eu vou conversar com você que acabou de ser diagnosticado com diabetes e que não faz ideia em quais locais você pode aplicar insulina. Para você que já tem diabetes há muitos anos, só que começou a utilizar insulina somente agora. E para você que já tem diabetes há muito tempo, já aplica insulina há muito tempo, só que não sabe quais outros locais você pode aplicar insulina. Hoje eu vou mostrar com detalhes e vou tentar explicar para vocês como fazer a aplicação correta da insulina e prevenir diversas outras coisas que a gente não quer quando se trata de aplicação incorreta de insulina. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, é só continuar assistindo esse vídeo. O primeiro fator que a gente precisa se atentar é que a aplicação de insulina ela precisa ser feita num local que é distante de ossos, de articulações, de vasos sanguíneos muito grandes, né, de nervos. E esses locais também precisam ser de fácil acesso para autoaplicação. Então não adianta nada eu querer aplicar insulina no meio das minhas costas, sendo que eu não vou alcançar aplicar insulina lá, né? Antes da aplicação de insulina, a gente também precisa avaliar o local de aplicação com bastante atenção para ver se não tem nenhuma infecção, nenhuma inflamação, para ver também se não tem nenhuma lipodistrofia naquele local. É sempre importante a gente prestar bastante atenção nisso, porque todas essas coisas podem atrapalhar na absorção da insulina. Então, repara bem se não tem nenhum hematoma, se não tem alguma coisa ali antes de aplicar a insulina, se também não tem nenhum carocinho, nenhuma coisinha assim estranha, porque pode ser que você prejudique bastante a sua glicemia se você aplicar insulina num local que ele não foi bem absorvido ou foi absorvido demais, né? Pode ser que você tenha uma hipo. Os locais de aplicação de insulina, eu vou começar falando aqui pra vocês do meu favorito, que eu sei que não é todo mundo que gosta desse local, mas assim, pra mim eu acho que é um dos melhores locais que tem de aplicação de insulina, que é na face posterior dos braços. Nem todo mundo gosta de aplicar insulina aqui, eu sei que tem algumas pessoas que sentem incômodo, sentem desconforto, sente dor, eu não sei, mas eu sempre gostei muito de aplicar insulina na face posterior dos braços, justamente porque é fácil. Normalmente no calor tá exposta essa área, é só eu aplicar mesmo e não tem muito segredo, né, gente? Para fazer a aplicação nesse local, você vai precisar medir 3 dedos acima do cotovelo e 3 ou 4 dedos abaixo da axila, tá? 3 ou 4 dedos acima do cotovelo, 3 ou 4 dedos abaixo da axila. É importante que se você estiver aplicando insulina em alguma outra pessoa, que você faça essa medição com os dedos dessa pessoa, porque, por exemplo, se eu sou um adulto, eu tenho uma mão grande e eu vou fazer essa aplicação numa criança, a área de aplicação vai ser muito menor se eu fizer com os meus 4 dedos a medição acima do cotovelo dela e abaixo da axila, né? Então é legal que você faça a medição usando os dedos da pessoa que vai receber essa aplicação de insulina, justamente para você saber exatamente qual que é o quadrante que você vai aplicar insulina nessa pessoa. O segundo local que é bom pra gente aplicar insulina, que também é recomendado, é na parte superior aqui das nádegas, né, no bumbum. Não é no bumbum inteiro, a gente tem que ficar atento nisso, porque a região que tem mais tecido subcutâneo é na parte superior mesmo das nádegas, tá? Uma outra área que também é aqui atrás na região posterior do nosso corpo, né, na parte das nossas costas, é aqui no flanco. Algumas pessoas têm uma concentração maior de gordura aqui, então dá para aplicar a insulina também, mas se você não tiver uma concentração grande de gordura aqui, nem tenta, porque essa região tende a ficar só pele e osso se você não tem muita gordura. Então, fica atento nisso, mas também é possível você aplicar aqui no flanco. Essa outra região, também não é todo mundo que gosta. Eu vou confessar pra vocês que quando eu aplicava insulina usando as múltiplas doses, né, a caneta de insulina, eu tinha muito problema de inflamação, de hematoma e de aplicar insulina intramuscular. E eu fiquei um pouquinho de ranço, vou confessar, de aplicar nas coxas, né? Mas agora que eu faço uso de bomba de insulina, ficou um pouquinho mais fácil, porque a cânula eu tenho um pouquinho mais de facilidade de não pegar nenhum vasinho e de também aplicar numa área que não vá no meu intramuscular, né? A parte da coxa, ideal pra gente fazer a aplicação de insulina, é a face anterior e a lateral da nossa coxa. Quanto mais tecido subcutâneo tiver, melhor para absorção. Por quê? Insulina intramuscular já tem alguns estudos comprovando que ela tem sim uma absorção
reação diferente, tá? Então, algumas pessoas podem apresentar hiperglicemia aplicando insulina intramuscular e outras pessoas podem apresentar hipoglicemia. Além de doer bastante, tá, gente? Se vocês já aplicaram insulina intramuscular, vocês sabem que dói, então não adianta nada ficar insistindo numa coisa que dói muito fazer a aplicação, né? Melhor fazer a aplicação num local que a gente já sabe que tem uma absorção boa do que arriscar num lugar que vai doer e ainda pode nos dar uma hiperabsorção ou uma absorção inadequada aí da insulina. E o último local de aplicação de insulina é o mais convencional, que todo mundo conhece, que é no abdômen. Nessa parte do abdômen, a gente vai medir 3 dedos em volta do umbigo, tanto na parte superior quanto nas partes laterais do umbigo. E é sempre importante que a gente avalie se a pessoa tem mais gordurinha, para não precisa fazer a prega subcutânea. Se a pessoa tem pouca gordura, ela precisa fazer a prega subcutânea justamente para evitar as aplicações de insulina intramusculares. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre prega subcutânea, mas você vai ter que me assistir até mais um pouquinho para você saber um pouco mais sobre isso, tá? Existe sim vários estudos que falam sobre as diferenças de absorção dependendo do local que a gente aplicou insulina. Então é interessante que a gente fique de olho nisso, porque nosso corpo pode sim reagir dependendo do local de aplicação. Por exemplo, eu aplico no braço demora um pouco mais para a insulina absorver e na barriga absorve um pouco mais rápido. Não quer dizer que você só possa aplicar no local que absorve mais rápido, até porque o rodízio é importante e eu vou falar sobre isso num outro vídeo, mas é importante você saber e conhecer bem o seu corpo, porque às vezes vai ter um local de aplicação de insulina que você vai precisar esperar um pouquinho mais para essa insulina agir antes de você começar a se alimentar, ou talvez vai ter que ficar um pouquinho mais atento na sua glicemia se foi uma insulina basal, por exemplo, que você está aplicando nesse local. Então, com isso, a gente conclui que os melhores locais para aplicação de insulina são aqueles com uma região maior de tecido subcutâneo, justamente para evitar situações de aplicação de insulina intramuscular. Agora eu vou falar sobre a prega subcutânea. A gente já sabe, ou quem não sabe está sabendo agora, que agulhas de 4 e 5 milímetros não precisam de prega subcutânea. Porém, não é para todas as pessoas, tá? Para crianças menores de 6 anos, é ideal que sempre seja feita a aplicação de insulina usando a prega subcutânea, justamente porque o risco de injeção intramuscular é maior nessas crianças por conta do tecido ser um pouco mais fino, de ter um tecido subcutâneo menor e tudo mais. Então, para crianças menores de 6 anos, sempre faz a prega subcutânea, e para adultos, somente se a agulha for maior do que 6 milímetros. E também, quando a região escolhida para fazer a aplicação de insulina é escassa de tecido subcutâneo. Eu, por exemplo, na minha coxa, eu sempre tenho que ficar bem atenta em qual área que eu vou colocar. Se eu estiver usando seringa e agulha, eu tenho que fazer a prega subcutânea, justamente porque o meu tecido subcutâneo não é tão grande quanto necessário para fazer a aplicação de insulina sem ser aplicação intramuscular. Uma outra coisa que é muito importante a gente se atentar quando a gente está aplicando insulina é quanto tempo a gente tem que manter a agulha dentro do subcutâneo depois da aplicação de insulina. Então, quando a gente está fazendo uso de seringas, a gente pode esperar apenas 5 segundos depois da aplicação total da insulina, segurando lá talvez a prega subcutânea, se você precisar fazer a prega subcutânea, e segurando a agulha dentro da pele para que essa insulina seja absorvida. Eu tenho uma história interessante para contar para vocês, que numa viagem que eu tinha feito, eu até comentei com vocês sobre isso no meu Instagram, que quando eu utilizava as canetas de insulina, eu tinha aplicado a caneta e fui na pressa, falei, vou tirar aqui antes dos 10 segundos, né? E quando eu tirei a agulha da pele, eu vi que ainda estava saindo insulina da agulha, porque a pressão das canetas de insulina é um pouco menor do que a pressão que a seringa faz pro líquido entrar na pele, né? Entrar no nosso subcutâneo. Então, pode acontecer sim de você já ter pressionado toda a caneta de insulina, né? Ter segurado lá 2, 3 segundos e quando você tira, ainda tá saindo insulina dali, porque a pressão é menor. Então, é ideal sim que com a caneta de insulina a gente espere no mínimo 10 segundos depois da aplicação de insulina, né? Depois de apertar a caneta na pele, para que toda aquela insulina saia da agulha e entre na nossa pele e seja absorvida ali pelo tecido subcutâneo. Se você está utilizando seringas, é 5 segundos, caneta, pelo menos 10.
Tô repetindo de novo, não sei porquê. O último tópico desse vídeo é falar sobre o ângulo de aplicação. É importante que a gente se atente que agulhas de 4 e 5 milímetros a gente pode fazer uma angulação de 90 graus, então é só virar a agulha totalmente reta na sua pele e fazer a aplicação, que não tem problema algum. Lógico que respeitando, se caso o tecido que você vai aplicar seja escasso de tecido subcutâneo, você faz a prega e tudo mais, respeitando tudo aquilo que eu já falei no vídeo. E se a agulha for de 6 a 8 milímetros, a gente pode aplicar de 90 a 45 graus. E se a agulha for maior do que 8 milímetros, a gente tem que manter ela em 45 graus, tá? Então, agulhas acima de 8 milímetros é sempre angulação de 45 graus, de 6 a 8 de 90 a 45 graus e abaixo de 5 milímetros a gente faz a aplicação em 90 graus. Um fato interessante é que para gestantes é recomendado que sempre seja feita a prega subcutânea quando ela ainda está permitida de fazer aplicações na região abdominal, tá? Também ela precisa fazer a avaliação bem cuidadosa da região que ela está aplicando insulina, justamente para prevenir que acerte algum vasinho, alguma coisa assim. Um outro detalhe é que a partir do último trimestre de gravidez, não se deve fazer aplicação na região abdominal, mas conversa sempre com o seu médico se você acha que pode aplicar, se ele achar que pode aplicar, tá tudo certo, mas a recomendação geral é que no último trimestre de gravidez não seja mais aplicada insulina na região abdominal, justamente porque corre um risco muito grande de ferir parede uterina e várias outras coisas. Bom, pessoal, então essa foi a nossa primeira parte do vídeo sobre a aplicação de insulina. No próximo vídeo eu vou falar como que a gente pode rodiziar adequadamente os locais de aplicação de insulina e qual que é a importância do rodízio. Já curte esse vídeo aqui embaixo, porque eu tenho certeza que você gostou do assunto, se você assistiu até aqui. Curte e me segue em todas as redes sociais, estão aparecendo aqui do ladinho. Um beijo enorme e até o próximo... Nossa, tá bem longe. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Vídeo!